Nesse vídeo vamos falar sobre o manejo dos ovos. É importante que você faça a coleta no mínimo 3 vezes ao dia. E isso se dá pelo fato de que o acúmulo de ovos no ninho pode gerar trincas ou quebrar ovos e as galinhas aprenderem a estar comendo ovo, o que vai gerar prejuízo financeiro. A maior parte da postura das galinhas ela se dá na parte da manhã. Então é aí que você deve se concentrar a maior parte do seu esforço, coletar mais na parte da manhã do que na parte da tarde. Uma vez que as aves G, diferentemente das aves comuns, elas são aves pesadas, se você deixar um acúmulo de ovo no ninho ali, a facilidade para quebrar ovo é muito mais fácil a ave quebrar ovo, às vezes até sem querer, porque em função do peso e porque é uma ave mais desengonçada. Então, por isso que você deve fazer essa maior parte de coletas na parte da manhã, onde as aves têm maior índice de postura. É importante que sejam utilizadas bandejas plásticas para a coleta dos ovos. Evitar de usar aquela bandeja de papelão que é encontrada em mercados, porque aquela bandeja tem um índice muito alto de contaminantes como fungos, bactérias, e isso pode estar passando para o ovo. Então você deve utilizar um material plástico, que é um material inerte e não vai ter problema aí com bactérias e esses fungos aí, e você vai estar tendo um ovo mais livre desse tipo de contaminação. Ainda pior do que a bandeja de papelão utilizada em mercados é utilizar baldinhos ou até mesmo cestas para estar fazendo a coleta dos ovos. Uma vez que você começar a empilhar um ovo em cima do outro, o peso desses ovos acabam afetando os ovos que estão por baixo, gerando trincas, quebrando ovos, e muitas das vezes essas trincas elas são imperceptíveis a olho nu, você não consegue. Aí você tem um outro processo, o próximo processo seria antes de ir para a chocadeira, você fazer a ovoscopia desses ovos. Fazer a ovoscopia para identificar essas trincas e não colocar na chocadeira. Porque uma vez que você vai colocar um ovo trincado na chocadeira, esse ovo durante o processo de incubação ele vai estar se rompendo em função de que ele vai estar aquecido e vai estar se rompendo e vai estar contaminando os demais ovos. Então você deve fazer essa ovoscopia para identificar essas possíveis trincas durante o processo de coleta dos ovos. O tempo máximo adequado de armazenamento dos ovos ele é de 7 dias. Após os 7º dia, tem um decréscimo na taxa de eclosão, pois o tempo de armazenamento está ligado diretamente com a eclosão dos ovos. A partir do 7º dia, para cada dia armazenado, deve-se acrescentar 1 hora durante o processo de incubação. E esse processo de incubação de ovos velhos, ele tende a ter uma diminuição na taxa de eclosão. Então, o correto é você deixar o ovo o menos tempo possível armazenado e também deixar ele armazenado em temperatura que não afete o armazenamento. E essa temperatura geralmente ela é de 17 a 19 graus. Acima dessas temperaturas, já você não deve deixar o ovo armazenado por tanto tempo, até mesmo os 7 dias, em função de que se você deixar, você vai ter uma diminuição drástica aí no processo de incubação. Se você acompanha os grupos de Facebook, WhatsApp, com certeza você já viu a postagem do tipo que eu guardei ovos durante 20, 30 dias e coloquei para chocar e nasceram todos e eu tive sucesso na eclosão. Então esse negócio de armazenamento é balela. Não é bem assim, uma vez que são vários fatores que influenciam no armazenamento. Se você armazena o ovo com a temperatura mais baixa, esse ovo ele vai durar mais. Mas o objetivo principal do armazenamento não é que você não pode armazenar o ovo. Você pode armazenar ele até por 20, 30 dias sem problema. O que vai acontecer, o que vai ocorrer é a taxa da diminuição da eclosão. Se com ovos recentes você consegue eclosão de 90, 95% dos ovos galados, com ovos armazenados há mais tempo, essa diminuição aí pode ocorrer uma diminuição de 30, 40% de perda durante o processo de incubação. Então, como objetivo nosso é trabalhar com margens superiores a 90%, a orientação é que você não deve armazenar os ovos acima de 7 dias, para que você não tenha um decréscimo na taxa de eclosão e, consequentemente, uma perda financeira bem drástica.